Vamos dar início à nossa sessão. Hoje eu escolhi um tema para a gente discutir. Vamos tentar, dentro do possível, esgotar a maior parte das informações sobre pancreatite aguda, tá? É um tema que, enfim, é de uma doença que pode ser extremamente grave. A imagem tem participado cada vez mais efetivamente, sob o ponto de vista de diagnóstico, estratificação da gravidade desse processo e até orientação e acompanhamento do tratamento, tá? Lembrando sempre que esse material vai estar disposto, né, nos canais de YouTube, o canal Radiologia da Sociedade de Radiologia do Rio de Janeiro, né, e posteriormente no Insta, @canal Radiologia. E resolvi falar sobre esse tema, né? Recentemente, essa semana mesmo, eu estou participando de um evento sobre pancreatite autoimune. Semana passada, eu fiz exatamente o que a gente vai tentar fazer aqui, só que aí com um âmbito um pouco mais multidisciplinar, foi a participação na jornada de gastroenterologia do Rio de Janeiro, né? Essa semana eu gravo uma aula que vai ser do evento dos BAD, que é de pancreatite autoimune. Então, tá uma semana assim Bom pancreática para dia. mim, tá? E o que a gente vai ver, né? Eu vou propor da gente ver é uma atualização nesse tema. A gente vai tentar seguir esse roteirinho, gerando para vocês o maior número de informações, né? E é uma aula mais focada para nós radiologistas. Então, eu queria atualizar algumas situações, colocar minha experiência nesse tema, para ver se vocês podem ter mais conforto aí mediante ao caso de pancreatite aguda, a gente poder abordar e passar todas as informações. Eu costumo dizer que, assim, talvez o diferencial da imagem é você não ir nem além nem aquém do que o método pode oferecer, tá? Então, otimizar o método e as suas informações no máximo que você pode passar de um determinado tema, talvez seja o grande desafio do radiologista. Então, vamos lá. A primeira ideia que eu quero passar para vocês, e isso é uma ideia que vem desde o primeiro seminário de Atlanta. Seminário de Atlanta é um seminário multidisciplinar que se reúne periodicamente. Se eu não me engano, em 2012 foi a última reunião deles, tá? Para avaliação de atualização de pancreatite aguda, exatamente o que a gente vai propor aqui. E eu queria passar para vocês que existem duas doenças totalmente diferentes. Uma pancreatite aguda chamada de leve, ou intersticial, ou edematosa. Na grande maioria das vezes, a que prevalece, tá? Geralmente é um paciente que não tem uma complicação mais grave da pancreatite, chega via hospital, vai à emergência, pode ser que até passe aí 24 horas no CTI, mas logo vai ao quarto, 5, 6 dias tem alta hospitalar, sem maiores complicações. Diferentemente da pancreatite grave, onde se por um lado a pancreatite intersticial, né, o cerne da doença é um edema da glândula, aqui vai ser a necrose da glândula o grande problema. E aí essa necrose vai gerar uma cascata de eventos que pode determinar a internação de longa data, CTI, complicações, falência de órgãos, intubação, cirurgia e, eventualmente, até óbito ao paciente. De permeio, isso a gente vai ver uma série de situações, nomenclaturas, atualização dessas nomenclaturas que são importantes, que principalmente seminários de Atlanta vem propondo ao longo desses anos, tá? Bom, a gravidade da pancreatite aguda talvez seja a informação mais importante. Também é importante que vocês saibam que a imagem participa num determinado momento de uma forma mais efetiva. Então, quando esse paciente chega pela emergência, o que vai ditar se ele está grave ou não, não é a imagem. A gente auxilia o diagnóstico nesse primeiro, principalmente a primeira semana, tá? Mas o que vai ditar a gravidade do paciente são critérios clínicos e laboratoriais, né? É o critério de Hansen, é o critério de Apache 3, não é a imagem. A imagem participa muito mais no auxílio diagnóstico. Com o passar do tempo, ela vai permitir esse diagnóstico. E aí a gente vai estratificar se esse processo ele é intersticial, não há necrose, ou se ele é necrótico, há necrose, tá? E muito cuidado nessa categorização, porque a gente tem erro diagnóstico, ou seja, existe muito falso negativo de necrose nas primeiras 72 horas do início da sintomatologia, tá? Então, a imagem pode e deve ser repetida, né, com 5 dias de evolução, para vocês verem que quando esse paciente chega, a gente pode incorrer em erro de interpretação esperado para a imagem, tá?
Bom, então qual seria o método ideal para a gente abordar essas informações? Eu costumo dizer que ele tem que ter essas características aqui, ó. Ele tem que ter alta sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, que detecte a necrose em 48 horas após o início desse processo de necrose começar a se estabelecer. Histologicamente, ele é mais precoce que na imagem, ou seja, mas você não pode ter um gap maior do que 48 horas, que ele seja de rápida execução e facilmente avaliável, ou seja, o paciente chegou em 4 horas de emergência, tem que ter o diagnóstico firmado, se tem pancreatite ou não, se ele é intersticial ou se ele é necrótico. Objetivo não operador dependente, baixo custo, alta disponibilidade. Infelizmente, esse método não existe. O método que mais se aproxima a essas informações é a tomografia computadorizada helicoidal com múltiplos detectores, a gente vai entender o porquê. Tá? Então, é fundamental que vocês saibam ver o pâncreas numa TC. Tá? O pâncreas ele é um órgão reto-peritoneal, ele é dividido em cauda, corpo, colo, cabeça e processo uncinado. Ele tem densidade de partes moles, o que equivale aí em torno de 50, 60, de 40 a 60 unidades Hounsfield no estudo pré-contraste, e ele tem uma intensa e homogênea impregnação iniciada em fase precoce, geralmente fase arterial, coloca aí uns 30 a 35 segundos, ou fase pancreática, coloca aí em torno de 45, 50 segundos, de delay após a administração do meio de contraste venoso. Há um decréscimo dessa impregnação à medida que você propaga, e esse incremento de impregnação em torno de 100 até 150 unidades Hounsfield. Tá? Como eu meço o pâncreas? Sempre no eixo antero-posterior, ó, sempre no eixo antero-posterior no corte axial, e hoje há critérios para você caracterizar. De uma forma geral, a cabeça vai até 3, corpo e cauda vai até 2, 2,5. Beleza? Bom, vamos começar agora a entrar dentro do conceito de pancreatite aguda, e eu queria destacar esse cara é o Baltazar, é o cara que mais estudou pancreatite aguda, um caso, inclusive, atual de informação sobre pancreatite aguda. E você sabe que o cara é bom quando a classificação que ele fez lá em 1985, ela é válida até hoje, ela cai em prova de radiologia, de não radiologia, você faz interface com o cirurgião, com o cara da terapia intensiva, com o clínico, eles conhecem essa classificação. É fundamental que vocês saibam e é fundamental que vocês coloquem no laudo. Então, vamos lá. A classificação é de A. A é o pâncreas normal. 25% das pancreatites agudas têm um pâncreas normal. Isso faz que o método de imagem ele não é a primeira escolha de diagnóstico. O diagnóstico de pancreatite ele é clínico laboratorial, caracterizado por dor típica em barra no andar superior do abdômen, mais aumento de amilase e ou lipase 3 vezes o valor da normalidade. Esse é o diagnóstico de pancreatite aguda. O seminário de Atlanta fala isso. A imagem participa quando um desses duas pernas falha no diagnóstico e a suspeita clínica é alta, tá? Classe B, aumento pancreático. Classe C, infiltração da gordura pancreática. Classe D, uma coleção peripancreática. Classe E, 2 ou mais coleções peripancreáticas ou presença de gás veio mais recentemente, tá bom? Onde você vira o prognóstico da pancreatite, C para D, tá? Até C é tranquilo, gente. D vai ser aquele paciente que vai para o CTI, vai ficar entubado, vai para a cirurgia, eventualmente evolui para o óbito. Geralmente, o paciente A, B e C é aquele paciente que fica 5, 4, 3 dias no hospital e tem alta hospitalar, tá? Então, aqui, um exemplo de cada uma dessas categorizações, o pâncreas normal, lembrando que 25% das pancreatites tem pâncreas normal, esse cara tem dor abdominal típica, tem amilase e lipase 3 vezes o valor da normalidade. Aumento volumétrico do órgão com a gordura peripancreática preservada, gordura peripancreática densificada, presença de uma coleção, presença de várias coleções. Lembrar que a diferença da densificação para a coleção é que na densificação eu aumento a densidade, mas eu vejo vaso de permeio. E na presença de líquido de coleção, eu não consigo ver a gordura, vaso ou nada de permeio. Eu vejo o coeficiente de atenuação de líquido, tá? Nesse momento aqui, eu quero passar um conceito para vocês. Essa alteração líquida aqui, eu vou começar a chamar ela de coleção líquida peripancreática aguda, ou coleção fluida peripancreática aguda. Seminário de Atlanta chama assim, é importante que a gente utilize essa terminologia, que geralmente está associada a uma pancreatite ainda intersticial edematosa, tá? Essa coleção tem que estar homogênea, e entendam que essa classificação ela depende também de dado clínico laboratorial, ou seja, uma conjuntura de informação de imagem com dado clínico laboratorial. Então, esse paciente é um paciente
que tem critério de Hansen baixo, que tem índice de Aparte baixo, clinicamente estável, porém com dor, com amilase aumentada e com presença de uma coleção homogênea, ok? Então, eu vou chamá-la de coleção fluida, coleção líquida peripancreática aguda, existente no contexto de uma pancreatite edematosa. Baltazar foi além. Ele viu que, além dessa classificação que prognosticava o paciente dele, tá, ele observou que a existência da necrose, a extensão da necrose, ele era importante. Tá? Então, observe aqui. Então, os pacientes sem necrose tinham mortalidade baixo. Paciente com necrose, mortalidade alta. Quanto maior a necrose, maior a mortalidade. Tá? E, para isso, né, a literatura colocou o que a gente chama de índice de gravidade por tomografia computadorizada. Esse índice de gravidade por tomografia computadorizada, gente, é uma situação que muito de nós utilizamos, mas isso a gente não consegue interfacear com o clínico, com o intensivista, com o cirurgião. Eles não conhecem essa classificação. Tá? Então, se vocês quiserem colocar no laudo, ok, mas entendam que eles não vão entender, eles vão entender o Baltazar. Tá? Então, vamos lá, como é que é essa classificação? Ela varia de 0 a 10. O que o Baltazar fez? Ele pontuou a classificação que ele já tinha, de AE, em 0, 1, 2, 3 e 4, e ele colocou a presença de necrose de 30%, 2, de 30 a 50, 4, e acima de 50, 6. Então, esse paciente ele pode ter uma pancreatite Baltazar A sem necrose, índice de gravidade 0, ou ele pode ter uma gravidade Baltazar E 4 pontos, mais uma necrose 50%, 6 pontos, 10 pontos no total, entendendo que quanto maior a pontuação, mais grave é o processo de pancreatite aguda. Como é que é feita essa estimativa aqui? Visual. Tá? 1/3 da glândula, mais que 1/3 da glândula, porém menos que a metade da glândula, mais da metade da glândula, com critérios de necrose que a gente vai ver daqui a pouquinho. Beleza? Bom, e aí a galera foi mais ainda. Ela começou a fazer o índice modificado de gravidade por tomografia computadorizada, que basicamente você vai pontuar de acordo com o grau de inflamação, com o grau de necrose, com o grau de complicação extrapancreática, da mesma forma, gente, também gerando maior complexidade à medida que você vai aumentando a sua pontuação mediante esses achados de imagem relacionados à inflamação, necrose e complicações extrapancreáticas. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pergunta para 2 colegas meus que coordenam o CTI, um do Copstar e do INPE e o outro coordena do Barra d'Hora do Fundão, ou seja, né, os caras são dedicados, tá? São um dos coordenadores desses CTIs e dedicados. Eu fiz a pergunta, ó, se eles conheciam um índice de severidade, né, de TC para estratificar a gravidade da pancreatite aguda. O primeiro falou que não, e o outro achou que fosse até o Baltazar. Então, só para vocês entenderem que vocês podem até colocar esses critérios, não tem problema nenhum, mas eles não vão gerar informação prática para quem recebe o seu laudo. Tá? Talvez com um tempo a gente possa caracterizar isso, mas se vocês observarem, são classificações antigas. Ó, esse artigo da JE é de 2004 e até agora não pegou. Então, acho que a chance disso pegar daqui para frente, né, ela é relativamente baixa. Isso por quê? Porque a classificação do Baltazar por si só, ela já é excelente, ela já me gera uma estratificação de gravidade muito boa, ok? Tá? Então, vamos seguir e vamos entender o que é necrose. Talvez aqui o dado de maior importância dessa aula, tá? Quando esse paciente chega para você, uma das perguntas mais importantes que você tem que responder é se há necrose ou não, tá? Esse cara já tem um diagnóstico, talvez, de pancreatite, ele já chegou lá com dor abdominal típica, a amilase e lipase já estão lá dosadas, já está amilase de 1.000, lipase de 1.500, então ele chegou lá para fazer a TC, você vai confirmar o diagnóstico, e uma das perguntas que eles vão te fazer, tem necrose ou não tem necrose? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho da necrose. A necrose, realmente, ela é precoce. Ela começa nas 48 horas iniciais da pancreatite aguda. Histologicamente. Infelizmente, nem sempre a gente consegue fazer esse diagnóstico que ocorre na histologia. A cabeça parece ser mais preservada do que o restante do órgão. Ela é mais vascularizada. E ela está intimamente associada a pancreatite graves, D e E de Baltazar. Tá? É fundamental que vocês conheçam como é que é a variação de densidade, porque é em cima da densidade que a gente vai fazer o diagnóstico de pancreatite. Qual o critério hoje mais, assim, de maior especificidade de diagnóstico? Densidade pré-contraste igual a densidade pós-contraste, ou seja, não impregnou nada. Né? Você botou lá a densidade de 30 no pré e densidade de 30 no pós. Na maioria das vezes eu faço o estudo, gente, direto com contraste. Então, eu preciso saber quais os critérios de densidade que me permitam o diagnóstico de pancreatite aguda com necrose. Tá?
Esses critérios são, hoje, densidade inferior a 30 unidades House. Tá? Então, você fez vários para fase arterial, pancreática e portal. Densidade inferior acima de 30, pode colocar ali com autossuspensão para necrose, né? Isquemia severa abaixo de 50 unidades House. Cuidado com paciente idoso. Paciente idoso tem pâncreas lipossubstituído e a gordura vai jogar essa densidade para baixo sem ser uma área de hipoperfusão. Beleza? Vocês vão ter pitfall exatamente nessas 48 horas iniciais, ou seja, vocês vão ter falso negativo de necrose, não há falso positivo de necrose. Pegou lá, liquefeito pâncreas, dentro do pâncreas, contexto pancreatite aguda, é necrose, tá? E aqui a relação de quanto maior a necrose, maior a mortalidade do paciente. Então, um índice que mostra a gravidade do processo de pancreatite. Eu vou mostrar esse caso é um caso muito dramático que ocorreu no Hospital Copador, um paciente que entrou em um quadro de depressão, se fechou num quarto, começou a beber, foi resgatado pela família depois de 10 dias bebendo e chegou no hospital extremamente grave, desidratado. Isso aqui é uma fase pré e pós-contraste, tá? E a densidade era igual, pré e pós-contraste, tá? Ele só tinha no processo ensinado uma discreta impregnação que ela ia a 66,7 unidades House. Esse cara demorou 72 horas no hospital, ele morreu, tá? Então, o diagnóstico da necrose demonstrando a gravidade do processo e a extensão desse processo. Certamente é um índice de gravidade, um índice de severidade de 10, né? Era um Baltazar num paciente com necrose de quase 100% do órgão. Olha esse outro caso, estou numa fase pré-contraste, então, observando a densidade do fígado, está batendo em torno de 17, injetei, ó. Reparem que em todas elas impregnou, mas observem que ela impregnou num valor baixo. Talvez o único valor aqui próximo dos 50 é esse aqui, ó. Entretanto, a gente tem densidades extremamente baixas, tá? De 26 e de 34 numa fase portal. Então, tem que suspeitar, tem que colocar lá no meu relatório que há uma área de hipoperfusão difusa no parênquima pancreático no contexto de pancreatite aguda. Não é um pâncreas lipossubstituído, eu não tenho gordura substituindo aqui, ou seja, é hipoperfusão mesmo, tá? E na ressonância? Será que a gente precisa de contraste também? Eu sempre utilizei o T2 como um bom marcador de liquefação, né? Olha esse caso aqui. Era uma ressonância magnética, ponderação T2, supressão de gordura, tinha um paciente com pancreatite, um líquido aqui peripancreático, e o pâncreas, a princípio, com sinal normal. Vamos ver como é que é esse pâncreas no pós-contraste? Olha o que acontece no pós-contraste, gente. Olha a ideia de hipoperfusão que esse paciente tem. Pelo menos 2 áreas de hipoperfusão na face anterior aqui do corpo. Então, tem que fazer contraste. A ressonância não interessa. Critério diagnóstico de necrose tem que administrar meio de contraste venoso. Não teve contraste, não tem como bancar o diagnóstico de necrose, tá? E olha a importância de você acompanhar esse paciente. Esse paciente chegou no Barra-Dor, um quadro de pancreatite aguda, Baltazar a coleção aqui, aumento do órgão, e a gente interpretou isso aqui, ó, como uma hipoperfusão, não era uma necrose. Botou densidade aí, sei lá, deu 65, tá? Tá próximo daqueles 50. Olha a evolução dele em 72 horas do início da dor. Esse time aqui é sempre relacionado ao início da dor do paciente, ó, liquefez o pâncreas, tá? Então, por isso que esse processo de necrose, o diagnóstico por imagem ele pode ser falho no início e ele tem que repetir. Eu sempre sugiro Baltazar D e E repetir com 3 a 5 dias, exatamente para surpreender a necrose, que eu não consigo fazer diagnóstico em fase precoce. A partir daqui, a gente vai ver algumas terminologias, né? Umas que estão em desuso e principalmente as que estão sendo utilizadas. Primeiro que eu queria falar com vocês é o pseudocisto, tá? A ideia de pseudocisto que o Seminário de Atlanta passa hoje para a gente é aquela coleção fluido-líquida peripancreática aguda de uma pancreatite edematosa que não reabsorveu. Então, eu preciso de um tempo, um ΔT, entre o início da dor para eu caracterizar o pseudocisto. Esse tempo são de 4 semanas, tá? Então, é aquela coleção líquida fluida que não reabsorveu. Geralmente, ela faz uma cápsula. Na maioria das vezes, ela está perto, mas ela pode estar também à distância do pâncreas. E eu preciso de 4 semanas para falar isso. Por que é pseudo? Porque não tem epitélio próprio, tá? Geralmente tem baixa densidade, complicações podem ocorrer, como, por exemplo, sangramento e até mesmo infecção, a gente vai ver. Como é que é a evolução desse processo? Ele pode evoluir com o passar do tempo e sumir, ele pode estabilizar, ficar um pseudocisto crônico,
Ele pode drenar para uma determinada alça ou cavidade e ele pode infectar, como eu falei. Então, aqui, 2 exemplos de pseudocisto, né, em retrocavidade posteriores aqui ao estômago, no contexto de pancreatite aguda, são coleções císticas homogêneas, 4 semanas de evolução. Tá? Uma outra situação que eu quero que vocês entendam e compreendam é uma outra evolução que pode ter da liquefação no pâncreas. Eu falei para vocês que a coleção fluida peripancreática aguda, ela evolui para um pseudocisto. E a coleção necrótica? A coleção necrótica, ela vai evoluir para isso daqui, que a gente chama de Wolodoff necrosis, ou WON, ou necrose compartimentalizada, ou necrose emparedada, como vocês queiram falar. Mas a ideia de uma área liquefeita por necrose que está delimitada. Da mesma forma, necessita-se de 4 semanas para passar essa informação. 4 semanas de quê, Antônio? Do início da dor. Tá? Geralmente ela é mais complexa, e diferente do pseudocisto, que ele ocorre ao redor ou à distância do pâncreas, o Wolodoff necrose, ou a necrose compartimentalizada, ela ocorre também nas adjacências, mas ele ocorre dentro do pâncreas. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem no contexto da pancreatite aguda liquefação pancreática, você tem que pensar em necrose. Pseudocisto não faz isso. Pseudocisto dentro do pâncreas, tumor faz, pancreatite crônica faz. Pancreatite aguda não faz. Liquefez o pâncreas no contexto de pancreatite aguda, é necrose. Beleza? Então, vamos ver esse caso. O paciente chegou lá no Barrador, 19 de outubro de 2011, um quadro de pancreatite aguda, possivelmente, no mínimo, aqui, ó, um Baltazar D, beleza? Então, um Baltazar D aqui, ó, possivelmente tinha doença litiásica, devia ser uma pancreatite biliar. Tem necrose nesse momento? A princípio, não, né? Parece que é um pâncreas bem vascularizado. Vamos ver no dia 21 de outubro, ó, 21 de outubro, 2 dias depois, 3 dias de início da dor, coleção necrótica aguda, ou seja, tem uma liquefação no corpo e cauda pancreática que eu não vi, ó, não via no primeiro exame. Né? Só que com 3 dias eu vou começar a ver a necrose. Então, a importância da gente fazer esse exame com o tempo. Repara, gente, por que é necrose? Ó, porque eu estou no pâncreas e tenho área de tecido de liquefação, um do lado do outro. Medi a densidade aí, deu 25, tá? É uma área liquefeita de permeia o tecido pancreático e ao redor do pâncreas também, ó. A gente vê aqui junto, né? Peripancreático. 8 dias de evolução, já posso chamar de necrose emparedada? Não, continua como coleção necrótica aguda, pancreática e peripancreática. Olha como ela é diferente da coleção fluida peripancreática. A coleção fluida peripancreática ela tem que ser homogênea. Olha como eu tenho gordura aqui de permeio, tecido pancreático de permeio. Ela é heterogênea, tá? E aí, esse paciente com 45 dias repete a imagem, a gente vê que ela tem uma parede, ela está liquefeita. Então, aqui eu tenho que dar o diagnóstico de necrose compartimentalizada. Por que é importante essas diferenças de terminologia, gente? Porque quando você fala em necrose compartimentalizada, a ideia que vem na sua cabeça, que vem para o cara da terapia intensiva, da cirurgia, que vem para o clínico gastroenterologista que recebe esse paciente depois uma internação aí de, sei lá, 25 dias, é que a pancreatite foi grave, é que ela pode ter deixado sequelas, é que esse paciente pode ter feito, por exemplo, agora uma diabetes, uma insuficiência exócrina pancreática, tá? Então, essa ideia de prognóstico do paciente, ela é importante. Então, ó, só para resumir para vocês, né? Com 24 horas de dor, 3 dias de dor, 8 dias de dor e com 45, ou seja, 6 semanas. Então, não tinha necrose, tem coleção necrótica, né, pancreática e peripancreática, que evolui e forma uma coleção, né, organizada aqui, que eu vou chamar de necrose compartimentalizada. Outros exemplos aqui de necrose compartimentalizada, então, ó, esse paciente vem com uma pancreatite aguda necrotizante grave, ele tem uma coleção heterogênea. Por que eu sei que é heterogênea? Tem gordura de permeio da coleção, tá? Ela ocupa a loja pancreática e eu tenho mais de 4 semanas do início da dor dele, tá? Um outro exemplo aqui, ó, de uma liquefação do pâncreas pela ressonância magnética. E esse terceiro aqui, ó, esse paciente chegou andando, né? Eu falei, cara, o paciente não tinha diabetes, né? Ele fez uma reserva, não sei como não tinha nem esteatorreia, tá? Ele fez uma reserva que ele conseguiu permitir ainda a viabilidade pancreática. Mas se você observar no pós-contraste, ó, olha a grande coleção pancreática, que é quase todo o território do pâncreas, cabeça, colo, corpo e cauda, tá? Bom, a situação pode piorar ainda. Essa necrose pode infectar, tá? Lembrem que a necrose é um meio de crescimento bacteriano. Necrose não tem vaso, não chega antibiótico, tá?
Então, quanto mais tempo de necrose, maior a possibilidade de fazer infecção. Principal agente, Escherichia coli, tá? Qual o grande problema para nós radiologistas? Nós radiologistas, quando somos perguntados se a necrose está infectada ou não, nós só podemos dizer se está infectada se tem presença de gás, tá? A presença de gás em infecções na pancreatite aguda tem na literatura uma variabilidade percentual. Tem gente que fala de desde 20% até 40%, mas nunca passa de 50%, ou seja, mais de 50% das vezes tem infecção e a gente não consegue bancar essa infecção por imagem. Então, na suspeita de infecção, aquele paciente que aumenta a leucometria, PCR só aumenta, clinicamente piora, né, faz desvio até metamielócito. Esse paciente você tem que acessar a coleção, tá? E aí o laboratório vai dizer se tem infecção ou não. Ok? 80% dos óbitos pacientes com pancreatite aguda, o cara tem algum grau de necrose. Então, é o risco. Se a necrose é gravidade, a necrose com infecção é mais grave ainda, tá? Então, observem com uma tomografia útil em diferentes etapas aí da pancreatite. O cara chegou lá, diagnóstico de pancreatite, pâncreas aumentado, densificação da gordura ao redor, medir a densidade, ó, pâncreas liquefeito, fiz diagnóstico de necrose, né? Acompanhei esse pâncreas, começou a fazer febre, ó, a presença de gás, então, necrose infectada, pancreatite me auxiliou, o TC me auxiliou lá a biopsiar, o cara queria confirmar esse diagnóstico, queria isolar o germe, queria fazer antibiograma, beleza. Esse paciente foi uma necrosectomia, isso aqui é um dreno na loja pancreática, controle de pós-operatório. Então, ela participou no diagnóstico, na caracterização da necrose, na identificação da infecção, na comprovação do procedimento de infecção e no controle pós-tratamento. Tá? A ressonância também pode caracterizar a necrose? Pode. Infectada pode, mas é muito mais difícil. Esse foi um outro caso, nosso paciente, um paciente que tinha um comprometimento intelectual, né, era um paciente alcoólatra, fez uma pancreatite grave, uma pancreatite até com sangramento, e ele fez essa coleção, tá? Uma coleção necrótica. Repare que a coleção tem nível. Então, o nível me diz que tem gás, tá? Então, nessa situação, a gente pode... E a ressonância foi interessante nesse caso. Repare aqui, esse paciente estava tão grave que ele não tinha condição cirúrgica. Mas a ressonância demonstrou que ele tinha uma íntima relação com o estômago. Então, foi feita uma drenagem endoscópica da coleção infectada, necrótica, pela informação que estava em íntimo contato com a parede posterior do estômago. Então, ele fez uma transfixação da parede e drenou essa coleção, melhorou clinicamente o paciente, posteriormente ele foi operado. Tá? Então, essas coleções elas podem infectar, tá? Então, a presença de gás caracteriza isso, seja ela necrótica, seja ela pseudocística. O critério marcador da infecção vai ser a presença de gás, tá? E uma outra característica também interessante da pancreatite é que a liquefação, seja ela pseudocística ou necrótica, ela tem enzima no interior. E essa enzima, ela pode fazer a penetração em outros órgãos. Ela pode secar outros órgãos. Vamos mostrar alguns exemplos aqui de complicações que podem ter, eventualmente até graves, com a pancreatite aguda. Nesse caso aqui, é uma pancreatite em que a gente tinha essa coleção, seja ela pseudocística ou necrótica, ela está penetrando na parede do cólon, tá vendo? Nesse outro caso aqui, ó, era uma outra coleção heterogênea na cauda pancreática, que ela está penetrando na parede do estômago. Olha, ela disseca a parede do estômago, tá? E por fim, ó, aqui uma outra coleção pancreática, está o pâncreas aqui no plano coronal, a coleção está entrando para dentro do rim, tá? Então, essa penetração, dissecção, né, em outros órgãos é característico de coleções inflamatórias relacionadas à pancreatite aguda. Beleza? Bom, complicações vasculares. Eu costumo dividir as complicações vasculares em precoce e tardia, hemorrágica e trombótica e arterial e venosa. Qual é o pior cenário? Complicação precoce, hemorrágica e arterial. Isso pode levar ao óbito ao paciente, tá? Então, uma das enzimas que tem no seu pâncreas se chama elastase. A elastase destrói parede de vaso e ela pode determinar esse tipo de complicação. Qual é o mais frequente acontecer, Antônio? Complicação tardia, trombótica e venosa, mais tranquilo. É aquela veia esplênica que trombose, a complicação vascular mais comum de pancreatite aguda e crônica, tá? Então, vamos ver critérios diagnósticos de sangramento de gravidade. Se você tiver fase precoce, é muito fácil você fazer o diagnóstico pela tomografia computadorizada. Entendo que no estudo pré-contraste acima de 60, você tem que pensar em sangramento.
densidade pré-contraste em TC de abdômen acima de 60, principal diagnóstico é sangramento. Existem outros? Existem. Mas no contexto aqui, por exemplo, de uma pancreatite com uma área hiperdensa, queda de hematócrito, tem que pensar em sangramento. Qual o problema da TC se esse sangramento for mais antigo? Você não vai fazer o diagnóstico. E aí o grande benefício é a ressonância magnética. Então, olha essa pancreatite aqui grave, com necrose. A gente vê quando põe ela na ressonância, numa sequência ponderada em T1 com supressão de gordura, tem sinal elevado na ponderação T1 com FAT7. Ou seja, me traduz que é uma pancreatite necrohemorrágica, com necrose e com sangramento associado. Beleza? Complicações em outros órgãos. Os órgãos que mais complicam é o baço, pela proximidade do baço e das estruturas vasculares que nutrem o baço. E aí é uma combinação de complicação vasculo-esplênica que determina situações como essa aqui, ó. Esse é um paciente que em 2006 fez uma pancreatite de cauda, tá? Com densificação da gordura ao redor, que o pâncreas estava perfundido no dia 15 de maio. Já no dia 10 de junho, quase que um mês depois, ele evoluiu com uma liquefação dessa coleção e uma injúria vascular, que determinou uma faixa de isquemia no baço, que não existia. Então, complicações de órgãos adjacentes podem ocorrer também por comprometimento vascular. Tá? E olha esse caso como é dramático, uma pancreatite aguda grave. Olha o que ele fez aqui, gente. Ele trombosou a veia esplênica. Não satisfeito com isso, a veia esplênica, como é uma das formadoras da porta, mandou êmbolos para o fígado. E obstrução de fluxo portal aguda gera infarto hepático. Quem nutre o fígado, 75%, 80%, é sistema portal. De uma hora para outra não dá para lançar colateral. Então, você vai fazer infarto hepático por obstrução de fluxo secundária a uma pancreatite aguda grave com trombose de veia esplênica. Beleza? Algumas situações são peculiares. Essa é uma garotinha de 4 anos. Ela estava brincando, mexendo na televisão, vendo videogame, e aí a televisão estava no instante, ela puxou a televisão para mexer com a televisão caiu na barriguinha dela. E ela fez uma laceração pancreática. Tá? A evolução disso, geralmente, é coleções pseudocísticas e há uma descontinuidade do Wilson. Geralmente, a gente tem que fazer uma pancreatectomia caudal. Tá? Então, a tomografia é muito boa para mostrar isso. A ressonância mostra melhor ainda a desconexão do ducto, que eu vou mostrar um caso assim, mas Deus protege as crianças, então ela não teve que evoluir, né? Ela conseguiu, de alguma maneira, fazer a drenagem, né, desse pâncreas distal aqui, sem a necessidade de cirurgia. Tá? Bom, vamos migrar um pouquinho agora para dizer qual o papel de outros métodos de imagem no diagnóstico da pancreatite aguda. Eu considero hoje a rotina de abdômen agudo, no contexto da pancreatite, basicamente um dado histórico, né? A gente não gera muito benefício. Tá? Mas um sinal que eu acho que é bem elegante é o sinal do cutoff. O que é o sinal do cutoff? O sinal do cutoff é uma distensão do cólon direito e com uma parada abrupta ao nível do cólon transverso. Isso se dá porque o restante do cólon sofre um processo inflamatório advindo do ligamento chamado freno cólico, ou seja, processos inflamatórios no reto peritônio à esquerda, não só pancreatite aguda, eu já vi isso com pielonefrite aguda esquerda fazendo isso. Inflamam esse ligamento frenocólico e geram uma alteração, um colapso do colo esquerdo. Então, se vocês observarem aqui, ó, olha esse colo aqui, olha como ele para aqui, ó. Como deveria estar o restante do colo? Deveria estar assim, ó, formando aqui o transverso, o ângulo esplênico, descendente sigmoide reto. Como ele está? Ó, ele está colabado. Ó. Como ele está colabado, por quê? Porque está todo infiltrado esse reto peritônio à esquerda por uma pancreatite aguda. Tá? Então, é um achado radiológico que pode auxiliar vocês. Qual o papel do ultrassom, gente? O papel do ultrassom, para mim, o principal é ver colelitíase. A principal etiologia de pancreatite aguda é biliar. Tá? Identificar o colédoco num cara que chega via emergência, com dor abdominal, distensão, estudar todo o colédoco, é difícil pelo ultrassom. Se identificar colédoco colitíase, ok. Tá? Mas o seu compromisso maior é saber se ele tem cálculo, principalmente cálculo pequeno na vesícula. Tá? Uma outra situação também é você identificar a esteatose. A hipertrigliceridemia é uma causa comum de pancreatite aguda. E, por fim, acompanhamento aí de drenagens, coleções, que o método pode se auxiliar. Mas, principalmente isso aqui, ó. Esse que acho que é o compromisso maior da gente identificar cálculo. Esteatose e colédoco-colitíase, pode identificar, ok, principalmente colédoco-colitíase, né? Vai ser difícil você caracterizar um paciente em fase aguda, tá? Se não identificar num segundo tempo, é com endoscopia. Por quê, gente? Porque o microcálculo
esse microcálculo que passa despercebido no ultrassom e, eventualmente, até na colangiossonância. Colangiossonância, cálculo de 2 milímetros para menor que isso, eu não consigo ver. A econdoscopia é a principal causa de pancreatite aguda, então, o cálculozinho lá de 2 milímetros ou menos eu vou conseguir identificar. Qual o papel da ressonância magnética? Então, agora sim, diagnóstico coletocolitise, anomalias ductais, a principal no contexto pancreatite aguda, o pâncreas viso, vou falar rapidamente sobre essa alteração. Anatomia cavitária, lembra aquele caso da drenagem por endoscopia? Foi a ressonância que bancou, que dava para ser feito. A anatomia cavitária a gente mostra melhor. Caracterização de sangramento, olha o outro caso que a gente viu da pancreatite necrohemorrágica, como o T1 FAT7 permitiu isso. E situações onde a gente tem contraindicação da TC. Vamos lá, paciente alérgico, que você quer saber se tem necrose. Paciente grávida que tem quadro de pancreatite aguda, e isso pode ocorrer. Então, vamos lá, diagnóstico coletocolitise num paciente com pancreatite aguda. Não espere exame bonito, não vai ser uma colange bonita, esse paciente vai respirar durante o exame. Seu compromisso é fazer corte fino T2, coronal e axial, para ver se tem cálculo no coleto. É isso que o médico precisa, tá? Pâncreas de Visum, lembrando aqui só da embriologia rapidamente do pâncreas de Visum. O pâncreas, ele é um órgão reto peritoneal que lá pela 8ª, 12ª semana, os dois brotos existentes, aqui o broto dorsal e o broto ventral, eles vão se unir, tá? Embriologicamente, um fica do lado aqui do broto hepatobiliar, na convexidade do duodenal, e o outro fica mais para a concavidade do duodenal, tá vendo? Esse da convexidade migra para a concavidade e eles vão se unir. Só que se não unir aqui, ó, eu tenho um pâncreas de Viso. Então, a definição de pâncreas de Viso é não união dos ductos pancreáticos principais ventral e dorsal. Isso me gera uma dificuldade de drenagem do ducto dorsal. Por quê? Porque ele drena numa papila menor. Aumenta a pressão intracanalicular, ativa a enzima, pancreatite aguda. Tá? Agora, gente, é muito prevalente pâncreas de Viso. Né? Eu, cada, sei lá, 10, 12 colanos, eu vejo, ou menos, ou mais que isso, né? Cada 10 colanos, eu vejo 1 a 2 pâncreas de Viso fácil. Tá? Então, você tem que ter uma correlação clínica e laboratorial forte para você bancar isso, principalmente excluir doença litiase. Beleza? Então, a gente tem algumas variações anatômicas do ducto pancreático principal, e o pâncreas de Viso é isso aqui, ó. É você não comunicar o ducto pancreático principal dorsal com o ventral, tá? Então, olha aqui, ó, ducto pancreático principal dorsal, ducto pancreático principal ventral. A literatura chama isso de ducto de Santonini e ducto de Wilson. Eu não gosto dessa nomenclatura, eu chamo ducto pancreático principal dorsal e ducto pancreático principal ventral. Para mim, Santorini é única e exclusivamente esse remanescente aqui, ó, esse remanescente, tá? E olha uma outra situação que pode ocorrer, ó, olha o ducto pancreático principal dorsal drenando numa papila diferente do ventral que drena junto com o colédoco na papila principal. Repara, gente, que o ducto pancreático principal dorsal está mais ectasiado. Por quê? Porque ele está drenando uma papila menor. Tá? Repara que eu tenho uma dilatação aqui, ó. A gente chama isso de santorinocele, é típica do pâncreas de Viso. É uma forçação de barra para esvaziar ali o ducto pancreático na papila menor. Tá? E olha a pancreatite aguda secundária a um pâncreas de Viso. Isso é um pâncreas com ducto pancreático principal dorsal, ó, direcionado aqui, ó, para uma papila secundária diferente do colédoco, tá? Esse paciente aqui tinha uma pancreatite aguda, inclusive era uma pancreatite aguda de repetição. Você vê que o do Wilson já está até meio irregular, tá? Possivelmente está evoluindo para pancreatite crônica. Outro exemplo aqui, ó, pancreatite aguda, T2, infiltração da gordura. Repara que o Wilson está drenando, parece que para um local diferente, o ducto pancreático principal dorsal, do colédoco. Eu vou ampliar aqui para vocês, ó. Olha o colédoco, olha o ventral, olha a papila maior e olha o dorsal drenando para a papila secundária. Tá vendo? Bom, vou voltar num tema que eu abordei da criancinha, que é quando ela fez aquela laceração, uma complicação grave que pode ter. A gente chama isso de síndrome de desconexão ductal. Quando você faz a pancreatite aguda e você lacera um ducto secundário, ok, né? Você vai fazer dieta, nutrição parenteral e esse ducto vai fechar. Entretanto, quando a laceração se dá no ducto principal, tá? Como é que você vai fazer a drenagem do restante que ficou para trás dessa laceração? Então, era o caso desse paciente, né? Ele tem um ducto dilatado, o ducto dilatado aqui, o corpo, cauda, e ele fez uma pancreatite grave com uma necrose aqui, ó. E ele gerou uma descontinuidade. Repare que o Wilson
para frente dessa liquefação está ok, ó, fininho. Só que o vírsum para trás ele está dilatado. Geralmente, esses pacientes vão à cirurgia, eles vão fazer uma pancreatectomia corporal caudal. Por quê? Porque isso aqui não consegue drenar e você faz uma fístula, às vezes, de alto débito. E essas fístulas de alto débito aumentam a chance de infecção, de lesão de órgão adjacente, expolia o paciente, ou seja, não é desejado. Tá? E o tratamento é difícil. Alguns colegas até conseguem tentar drenar por catéter de drenagem, né, por CPRE, mas nesse caso aqui, ó, olha a liquefação que eu tenho na interface do pâncreas normal para o pâncreas obstruído. Tá? Então é difícil a gente passar um catéter permitindo essa drenagem. Beleza? Uma outra utilidade aqui da ressonância é paciente alérgico a iodo. E a pergunta do médico era, o paciente tem necrose? Tá? Então, lancei mão aqui da ressonância magnética, pré e pós-contraste. Na verdade, a perfusão só um pouquinho aqui da cauda, o resto tudo com uma perfusão baixa. CPRE, o grande benefício vai ser quando esse paciente tem doença litiase e está complicado. Então, vamos lá, o cara fez a pancreatite aguda, está cheio de cálculo no coleto, começou a fazer uma colangite. Então, esse cara, ele tem que tratar a pancreatite, mas a colangite, se ele não tratar, ele morre de sepse. Tá? Então, nessa situação, você chegar lá até em fase aguda mesmo, fazer uma papilotomia, tirar o cálculo é fundamental. Para pâncreas de Wilson, o diagnóstico é com ressonância magnética, só que um dado adicional que o método pode oferecer. Tá? Então, gente, dentro daquele conceito, já finalizando a apresentação do seminário de Atlanta, algumas terminologias eu queria reforçar aqui com vocês. Primeiro, a ideia de 2 tipos de pancreatite, uma intersticial e uma necrótica. Uma dando só edema e uma dando necrose pancreática ou peripancreática. Depois, o tipo de coleção que ocorre em cada uma delas. Na pancreatite aguda intersticial edematosa, ocorre a coleção fluida ou coleção líquida peripancreática aguda. Na pancreatite aguda necrótica, ocorre a coleção necrótica aguda. Essas coleções, elas podem estar infectadas ou não, até na fase aguda, tá? E lembrando que a coleção necrótica, ela pode estar dentro do pâncreas e ao redor do pâncreas. Então, uma dica, se eu tenho liquefação no contexto pancreatite aguda, eu tenho que pensar em doença necrótica, tá? Passou de 4 semanas, essas coleções não reabsorveram, vou renomeá-las. Essa aqui vira pseudocisto, essa daqui vira necrose emparedada, necrose compartimentalizada, Walledorf necrose ou WON, que podem estar estéreis ou infectadas. Beleza? Então, essa nomenclatura vocês precisam colocar no relatório de vocês. Tópicos para a gente levar para casa, lembrar que o diagnóstico de pancreatite aguda ainda é clínica e laboratório, a imagem vai participar quando o clínico e o laboratório não forem típicos ou para estratificar a gravidade, identificar a complicação, orientar tratamento e avaliação de pós-tratamento. Método de eleição de imagem é TC, então é um grande método para a gente caracterizar isso. Funções, ultrassom, principal para mim, colelitíase. Viu coletocolitíase, viu estetose, ok. Estou ganhando, mas o que eu preciso passar a informação se tem cálculo pequeno na via biliar, na vesícula biliar. Ressonância, informação deductor. Tem pâncreas de Wilson, tem cálculo incoleto, ou pode substituir a tomografia computadorizada. Alergia ao iodo, eu preciso de ver necrose, ou grave. Ecoendoscopia, microcálculo, os cálculos menores que 2 milímetros, não vejo nem na ressonância. E CPRE, drenagem de via biliar, principalmente colangite com sepsis. Tá? Índice de gravidade. Vocês podem fazer, entendam que vai ter limitação, especialmente na interface, tá? Mas eu até sugiro que vocês façam, tá? Não tendo assim uma ideia de perspectiva, que eles vão entender perfeitamente isso, mas eu acho que vocês devem trabalhar isso, é uma informação importante da tomografia. Lembrar que o pseudocisto, ele só pode ser definido depois de 4 semanas, e ele veio de uma coleção líquida peripancreática aguda não reabsorvida, da mesma maneira como o Walledorf necrose veio de uma coleção necrótica aguda e eu preciso de 4 semanas. Ela é heterogênea, ela pode estar dentro do pâncreas, ela traduz que a pancreatite do paciente foi grave. Critério de infecção, presença de gás, suspeitou de infecção, não tem gás, que é na maioria dos casos, acesse, funcione a suposta área de necrose. Tá? Critério de diagnóstico de necrose mais confiável se você fez o seu protocolo lá pré e pós-contraste, né? Ausência de impregnação. Se você não fez, utilize o critério de 30 unidades House para você bancar e abaixo de 50 para você suspeitar de isquemia importante. Cuidado em pâncreas liposubstituído
cuidado nas 72 horas iniciais da pancreatite aguda. E talvez a missão aqui que eu queria passar para vocês, né, é de vocês interfacearem com as outras especialidades. Vocês vão aprender com isso. Vão aprender com um cara da terapia intensiva, com um cirurgião, com um clínico, tá? É uma doença que precisa que vocês escutem o que eles precisam ter de informação para vocês trocarem essas informações. E muitas dessas informações estão escondidas no LOL, tá? Eu espero que vocês possam utilizar essas informações daqui para frente. Beleza, gente? Então, semana que vem, o Rômulo vai apresentar para vocês e eu volto daqui a 15 dias.